Obrigado a todos que estão aqui conosco hoje. Obrigado a todos que estão trabalhando para fazer possível esse culto. É um tempo memorável no meu coração. E eu espero que no coração de todos vocês que estão aqui. Para essa mensagem de 10 anos, eu pretendi não trazer simplesmente uma pregação. Eu orei muito ao Senhor e busquei dele algo que trouxesse um alento diferente para o nosso coração. Então hoje eu vou ministrar o que talvez em outros tempos vocês não me ouviriam fazendo. Mas eu vou trazer uma mensagem profética da parte de Deus para o coração de vocês. É óbvio que eu vou me utilizar dos textos bíblicos, vou expor um pouco de alguma coisa que está aqui, mas a maior parte do que eu vou dizer a vocês faz parte daquilo que Deus tem já ministrado ao meu coração, coisas que eu tenho vivido, coisas que eu tenho experimentado, coisas que Deus tem falado há algum tempo. Muitos de vocês já têm me ouvido falar a respeito dessas coisas, mas hoje eu quero compartilhar com todos os que estão aqui. Nós chegamos hoje a 10 anos de existência dessa igreja. Na verdade, não é em março o aniversário da igreja, né? Mas é que oficialmente aos domingos nós começamos os cultos no mês de março. Mas alguns de vocês não sabem, eu citei aqui rapidamente, essa igreja começou da mesma maneira que vai continuar. Ela começou com um milagre. Eu não tinha pretensão nenhuma de pastorear alguma igreja, nós não estávamos tentando fazer nada, nós só estávamos na nossa casa, na minha casa, buscando uma oportunidade de evangelizar os vizinhos. E comecei a fazer culto lá na minha casa. E nós deixávamos o portão aberto caso alguém quisesse entrar e fazer parte. Porque depois de um tempo não cabia gente só na minha sala, passamos a fazer na garagem. E aí num dos dias do nosso culto, chegou um irmão e sentou lá no fundo. Eu vi que um carro parou perto do nosso portão assim, e ele desceu do carro e sentou lá no fundo. E eu pensei, eu não sei se esse homem é crente, eu não conheço, eu vou mudar o teor da minha mensagem, vou fazer uma pregação evangelística. E no final fiz até apelo, e esse homem não veio no apelo. Falei, puxa vida. Aí no final esse homem, que é o César, que já veio aqui, foi homenageado, ele disse, eu sou um servo de Deus, congrego na casa da bênção, e fiz um voto ao Senhor há algum tempo atrás, que um dos meus salões que eu estou construindo, eu queria que fosse dedicado à obra de Deus. Eu ofereci para o meu pastor, e ele não tinha interesse de começar um trabalho lá, talvez porque não tinha obreiro, não me lembro exatamente. Ofereci para outros pastores e eles também não quiseram. E eu conversando com meu cunhado, que é pastor lá em Tocantins, na época o pastor Assunção pastoreava lá em Tocantins. E ele disse, e depois de orar, que eu devia andar pelo bairro e eu ia achar uma casa, do jeito que está acontecendo aqui agora. E eu fiquei pensando, poxa vida, o cara vem na minha casa para alugar um salão. Ai, minha incredulidade. Minha incredulidade não imaginava nada. E eu falei, mas o que você quer afinal? Ele falou, é para vocês usarem um salão e vocês não precisam pagar nada. E ele já esticou a mão com a chave assim, né? Eu não entendi o que estava no coração dele, nem ele no meu, porque nós não nos conhecíamos. Eu falei para ele, olha, eu preciso falar com o meu pastor primeiro, pastor Getúlio, preciso falar com ele. E aí, vamos ver o que ele vai falar. Aí ele ficou bravo, marcou o telefone, falou assim, olha, o meu voto eu estou cumprindo aqui, você vê o que você vai fazer, qualquer coisa você me liga. Virou as costas e foi embora. Porque ele estava chateado, que ele tinha oferecido já para outras pessoas e ninguém queria começar o trabalho no salão. E a gente ficou assim, né, olhando para a cara do outro lá na minha casa, tipo, o que está acontecendo? O cara veio na minha casa e tal. Aí eu liguei para o pastor Getúlio, falei, pastor Getúlio, aconteceu assim, assim, assado, e o que o senhor vai fazer? Ele falou, eu? Foram na sua casa levar a chave, você vai pastorear lá. Eu falei assim, não pastor, eu não tenho chamado. Aí ele falou, vai sim, você vai pastorear lá.
E aí eu tentei dar uma desculpa para ele. Eu falei: pastor, mas eu não posso, porque tem um acampamento dos jovens que eu estou preparando do ano que vem. Eu era pastor dos jovens na igreja. Tem um acampamento dos jovens, eu estou preparando para o ano que vem, então eu tenho meus compromissos ainda, eu não posso deixar. Aí ele falou: então depois do acampamento você começa os cultos ao domingo. Por enquanto você começa no mesmo dia que você faz culto na sua casa. E aí nós começamos lá no Salão do César, eram 3 salões. Cabiam 40 cadeiras, o púlpito e uma bateria. E a gente ainda não tinha baterista, né? Era o Bicudo, que tocava meia lua. Aí eu tocava violão, a Aline cantava. A igrejinha já ficou cheia no dia da inauguração, foi bastante gente. Foi lido o Salmo 100, foi o primeiro texto lido. Celebrai com o júbilo que nós lemos hoje. A igreja começou com um milagre, de pessoas que não se conheciam, de pessoas que não entendiam o plano de Deus, e de mim que não tinha sequer ideia de que tinha um chamado para pastorear. Passei 7 anos pastoreando a igreja com as maiores crises que vocês possam imaginar. Alguns dos irmãos que estão aqui foram da junta e se lembram quantas vezes eu pedi: por favor, eu quero outro, pede outro pastor para o distrito, porque eu não aguento mais, eu não quero mais, eu vou parar. Eu fiquei com depressão, eu fiquei mal, eu não aguentava, eu não suportava pastorear. Eu não me entendia chamado pastorado. E teve um retiro de pastores em outubro de 2015, e eu falei com a minha esposa o que eu ia fazer lá. Eu falei: se Deus não falar comigo de um jeito que Ele nunca falou, no último dia, eu vou entregar a chave para o pastor Wagner, nosso superintendente, e ele vai se virar para ver o que ele vai fazer. Eu não quero mais, eu não aguento. Porque eu absorvia demais as coisas. Todo mundo que compartilhava alguma coisa comigo, parecia que aquilo era um problema só meu, e eu ia para casa e não dormia mais. Então alguém estava com uma crise no casamento, um filho doente, alguma coisa, ou um irmão 2 horas da manhã na porta da minha casa, porque o escorpião picou a cabeça, e parecia que o problema era comigo. Eu estava morrendo, e eu orei, eu falei: Senhor, se o Senhor não falar comigo... Eu fui idiota, porque a gente não deve falar assim com Deus, mas eu estava desesperado, e eu falei: Deus, se o Senhor não falar comigo como o Senhor nunca falou, no último dia eu vou entregar, e eu não quero mais. E eu não queria comer, eu não queria fazer minhas refeições naquele retiro, eu só orava. E num dos cultos, Deus falou comigo. Primeiro, me provando, porque o pastor Aguiar, na época, pastor Aguiar da Central de Campinas, que era pastor da Central de Campinas, ele era o nosso líder nacional, e ele pegou o microfone, e eu estava do jeito que eu sempre estou, os irmãos já se acostumaram comigo. Eu estava de bermuda, camiseta e tênis e meia preta. Eu estava como eu sempre estou. E ele olhou lá de cima e me viu barbado desse jeito e nessa configuração, como eu falo, né, mano? Ele olhou lá de cima e falou assim: e esses pastores mais novos, acham que estão aonde? Vestido desse jeito, com essa cara barbada. E os pastores de terno, bonito, alinhado, e eu não. Mas me esculachou, era um retiro nacional de pastores. Eu olhei para o lado e só tinha eu com a cara barbada de bermuda, então ele não estava falando de outra pessoa. Aí eu sentei de vergonha, eu falei: pai, eu pedi para o senhor falar comigo, mas me humilhar na frente de todo mundo, não precisava assim. Aí o pastor Carlinhos, lá de Jaguariúna, ele estava na minha frente, ele virou para trás e falou: Fabinho, eu já fui Fabinho. Ele falou: Fabinho, mas é porque eu era um dos pastores mais jovens, por isso Fabinho. Fabinho, isso não é palavra de Deus para a sua vida, ele não está sendo boca de Deus. Eu falei: ele é nosso líder nacional. Ele falou: não, ele não está sendo boca de Deus agora. E eu fiquei quieto. Ele acabou de falar, quem ia pregar aquela noite era o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E eles são muito amigos, ao ponto dele chamar o pastor Aguiar de velho. Eles são senhores.
Ele disse assim: eu posso contrariar o velho porque nós somos amigos. E aí, antes dele pregar, ele começou assim: eu quero encorajar aí o jovem pastor com a cara barbada, porque um dia eu tive a barba preta igual a sua, hoje a minha barba está branca, mas eu quero te encorajar porque foi o Senhor quem te levantou, foi o Senhor quem te chamou. Ele é um presbiteriano, e Deus estava usando um presbiteriano para profetizar sobre a minha vida. Pensa isso. E aí o pastor Carlinhos, todo animado, olhou para mim e falou: viu, Fabinho, eu falei. E eu, incrédulo, falei: não, está 1-1. Um falou não e um falou sim. E eu pensando: Senhor, tem que ser de um jeito que nunca fez. Mas eu pensando, já tomei uma fumada na frente de todo mundo, e já fui encorajado. Aí ele pregou, e depois que ele pregou, na época um dos nossos 6 superintendentes mundiais, Dr. Jerry Porter, estava lá nesse retiro. E ele fala muito bem o português, um portunhol, mas muito bem. E ele pegou o microfone e ele começou assim: eu gostaria de apoiar a palavra do pastor Jeremias Pereira, e encorajar o jovem pastor. Foi Deus que te chamou, foi Ele quem te levantou, e Ele vai te dar graça. A igreja do Nazareno conta contigo, a denominação conta com você, vai nessa força. E lá de cima ele me encorajou, e Deus falou poderosamente no meu coração. Aquele dia, Deus fez uma transformação na minha mente, no meu coração, que parece que eu sou pastor desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu não consigo imaginar fazendo outras coisas. Eu respeito todos os pastores que sofrem no campo, que sofrem nas igrejas, sem apoio, sem sustento, e pensam num plano B para viver. Até outro dia, os irmãos daqui dessa igreja me conhecem, sabem que eu tinha plano B para viver. Hoje eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. Eu fui chamado para ser pastor, e é só isso, acabou. Mas, o que Deus começou a fazer aqui, depois de ter falado comigo, foi o seguinte: eu disse: Pai, agora o Senhor falou a respeito de mim, eu preciso saber a respeito da nossa igreja. Nós já estamos reunidos há alguns anos, e eu não sei exatamente o propósito da nossa igreja, para que o Senhor nos chamou. Então agora me mostra qual é a nossa razão de ser, dá para mim a missão, para que nós levemos adiante aquilo que o Senhor sonhou para nós. No dia 22 de dezembro de 2017, acordei, fui fazer os meus devocionais, e enquanto eu estava lendo a Bíblia, meus olhos passaram por Jeremias capítulo 6, versículo 16. Caquinho, põe aí. Diz assim: assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele, e encontrarão descanso para a alma. O versículo continua: mas até aqui Deus encheu meu coração, parece que as letras saíram da Bíblia assim, e aquilo começou a comunicar muitas verdades dentro de mim, e Deus me mostrando: tem um caminho que o povo não segue mais, e o povo precisa se voltar para esse caminho, e quando o povo se voltar para esse caminho, eles vão descobrir o que é ser feliz, eles vão encontrar descanso para a alma, eles vão conhecer o bem que eu tenho para fazer na vida deles. E eu falei: mas e aí, o que a gente faz? E Deus descortinou um monte de coisa. Eu peguei o computador e eu fui mais moderno do que o Chico Xavier. Ele com a caneta psicografava, e eu no computador comecei. Fiquei o dia inteiro sem parar de digitar, escrevendo coisas que Deus punha na minha cabeça, projeto de ensino, como alcançar, quem falar, onde. E Deus foi ministrando no meu coração, e aquilo encheu minha vida. Eu falei: agora eu sei. Agora eu sei que o Senhor chamou a gente para algo que não é o que nós estávamos fazendo. Nós estávamos nos reunindo, e eu pregava constantemente que igreja que não cumpre o seu papel dado por Deus é uma igreja que não precisava estar lá, porque o mundo está cheio de igreja, aqui esse bairro está cheio de igreja, essa avenida está cheia de igreja, e nada muda. Então só o fato da igreja estar lá não significa nada, as coisas precisam ser de acordo com o projeto de Deus. Quando eu li isso e eu compreendi o projeto de Deus, Deus me deu a visão de futuro para nossa comunidade. Eu disse que eu não ia pregar normal. Deus ministrou claramente no meu coração que a nossa igreja estava sendo posta como um sinal histórico do reino de Deus,
para impactar diretamente a cidade de Sumaré, mas para que também toda essa região seja abençoada. E essa igreja vai se tornar referência para as igrejas de todo o país. Pastor, isso não é grande demais? Para quem? Para mim é, mas para quem me chamou, para ele não. Deus tem chamado essa igreja tanto para que nós vivamos, quanto também para que nós ajudemos outras pessoas para que elas experimentem todo o bem de Deus, não só uma parte do bem de Deus. Eu vejo que as igrejas estão divididas, porque umas estão ocupadas e trabalhando e dizendo assim: não, só o que importa é a salvação, o que importa é a pessoa ir para o céu. Isso é importantíssimo, mas salvação não diz respeito só a ir para o céu. Salvação é o que começa a acontecer agora. Nós já estamos vivendo como salvos, agora nós já estamos vivendo a salvação. Não uma coisa que vai acontecer no futuro, há de se realizar na plenitude no futuro, quando Cristo vier e consumar todas as coisas. Mas agora, eis que o reino de Deus é chegado a vós. Ou não foi isso que Jesus falou? Não foi assim que Jesus pregou, que o reino de Deus havia chegado? E se o reino de Deus chegou, nós vivemos nesse reino. E como embaixadores do reino, nós temos tarefas a cumprir, uma missão nos foi dada. Eu sintetizei em 3 verbos aquilo que eu compreendi de Deus, para que num momento específico a gente consiga trabalhar até para memorizar, para ficar mais fácil o nosso trabalho. 3 verbos: amar, servir e discipular. Amar a Deus, servir o próximo e discipular aqueles que estão sendo salvos. O trabalho dessa igreja vai consistir nisso, e tudo vai abraçar isso. Tudo que for feito aqui vai ser em torno disso. O que fugir disso não faz parte do nosso trabalho. Mas, só para explicar rápido para vocês, o que eu quero dizer com amar a Deus? Viver em santidade sem religiosidade. Conhecer a Deus e seu Filho Jesus, viver uma vida de gratidão, viver amando os irmãos, viver guardando os mandamentos e a palavra de Jesus, experimentando a Deus nas devoções pessoais, adorando nos ajuntamentos como estamos fazendo aqui. Eu tenho base bíblica para todas essas afirmações, são afirmações onde a Bíblia diz que isso é amar a Deus. E quando eu digo servir ao próximo, por que eu disse amar a Deus e não disse amar o próximo? Porque o amor concreto é o serviço. Nós não devemos amar o próximo de dizer para ele: eu te amo. Amor para nós cristãos não é sentimento de ficar com o coração apertadinho e como se estivesse apaixonado. O amor para o cristão é uma ação que transforma. Nós dizemos que amamos as pessoas quando de fato nós fazemos algo por elas. Porque quando nós dizemos eu amo meu próximo e você não faz nada por essa pessoa, esse seu amor é mentiroso. Então, a afirmação, nós amamos a Deus, mas servimos ao próximo, porque servir ao próximo é a expressão concreta do amor. Servir ao próximo é a condição da nova realidade de vida. Servir ao próximo é o que nós devemos fazer como despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir ao próximo é o que nós fazemos propagando o triunfo do bem sobre o mal. Servir ao próximo é o que fazemos cooperando com Deus para colocar ordem no caos. Nós servimos as pessoas e fazendo isso nós estamos sendo participantes da obra de Deus na terra. E quando eu falo sobre fazer discípulos, estou falando da obediência àquela grande comissão, como uma forma de expandir o alcance do reino de Deus e replicar pessoas de acordo com o caráter de Cristo. Não é fazer novos nazarenos apenas, mas fazer pessoas semelhantes a Jesus. Fazer pessoas que andem pela terra, que os outros vão olhar e falar assim: esse daí não pode ser outra coisa, não ser um cristão. Que foi o que aconteceu em Antioquia. Os cristãos viviam de uma maneira tão intensa, os discípulos viviam de uma maneira tão intensa que passaram a ser chamados de cristãos, que significa pequeno Cristo, alguém que se assemelha ao Cristo. Pois bem, o que é que nós vamos fazer então para alcançar isso que eu disse? Porque eu sei que essas coisas não são pequenas e parece que são amedrontadoras. Eu quero me utilizar de um outro texto, me inspirar e usar de modelo o primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. O Caco também vai colocar, caso fique mais fácil para você, na mesma versão que a minha. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9.
Olha a experiência de Davi, e eu quero que nós tenhamos a mesma experiência dele. Obrigado, Rafa. Não é à toa que você é meu irmão. Deus te pôs. Nós estamos juntos há 30 e tantos anos só para esse dia. Te valorizei. 1 Crônicas 29, de 1 a 9 diz: O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata, refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães, e os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus, e entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Tem 3 atitudes que Davi tomou, que eu espero que também tomemos. A primeira delas: nós precisamos sonhar alto, mas precisamos sonhar alto juntos. Deus tem colocado coisas no meu coração e eu compartilho com alguns, e alguns fazem assim: ah é? Tipo, mano, volta, você está pensando alto demais, para que tudo isso? Por que você está pensando isso? Olha, você sabe, alguns de vocês, porque alguns que estão aqui não frequentam todos os domingos, o que Deus tem colocado para nós. Eu já compartilhei algumas coisas que eu já vejo, não é coisa que eu penso que pode acontecer, é coisa que eu já vejo como se já estivesse acontecido aquilo. Nós não vamos construir um templo. O Salomão teve a oportunidade de construir um templo. Nós não vamos construir um templo, nós vamos construir um complexo inteiro. Nós vamos construir um ambiente onde as pessoas aqui desses bairros todos e de outros lugares, de toda essa região, vão ser atendidos. Nós vamos ter lugares que nós vamos resgatar os moradores de rua. A gente não vai levar um prato de comida para ele, nós vamos levar eles lá para dentro, nós vamos tratar desse ser humano, nós vamos reinserir ele na sociedade, a gente vai ajudar ele a voltar para a família dele. A gente vai pegar esse monte de jovem que está jogado nas drogas, e a gente não vai ficar fazendo joguinho com eles, a gente vai ajudar eles a serem tratados, transformados. Esses senhores alcoólatras que estão perdidos, nós vamos ajudá-los também. Nós vamos ter restaurantes populares, nós vamos ter escola para as crianças. Tem mães que não podem trabalhar aqui perto, porque não tem onde deixar filho. A gente vai ter curso profissionalizante, a gente vai ajudar esses jovens a não viver isso que a vida estava proporcionando para eles. Nós vamos construir algo que o prefeito da cidade vai vir pedir ajuda para a gente. O que vocês podem fazer para ajudar a gente? Nós vamos fazer coisas aqui que pessoas de cidades ao redor vão vir aqui para ver, para querer fazer a mesma coisa que nós faremos. O pessoal lá de Paulínia tem uma coisa que meu coração está animado para ter um igual. Um centro de apoio à família, com um atendimento de todo tipo. Tem advogado para atender alguém gratuitamente, se precisar. Tem psicólogo, psicanalista para atender, tem dança, tem o esporte, tem um monte de coisa lá. O Reinaldo está aqui, é professor de capoeira lá, muito em breve professor de capoeira aqui também, porque a gente vai começar.
Então nós vamos fazer um monte de coisa fora a igreja. Quando eu passo de carro aqui, sonha comigo, vai essa avenida aqui, faz a curva depois do posto de gasolina, começa um terreno ali na esquina, e esse terreno vai embora lá para frente, e desce lá para baixo. Quando eu passo ali, eu falo para as meninas, vocês estão vendo ali? Aí uma fala, já tem uma lanchonete, né papai? Porque elas já estão vendo. Por que uma lanchonete? Porque eu falei para elas que vai ser assim, vai ser um negócio grande. Então vai ter uma rua que vai contornar em volta do complexo, para a gente poder fazer todos os trabalhos. E nós vamos abrir pela manhã, porque lá dentro vai ter um parque, para as pessoas fazerem exercício, vai ter parquinho para as crianças brincarem, e quem quiser andar, Leonardo, vai ouvindo essa. E nós vamos, quem quiser fazer caminhada ali dentro, para poder fazer com segurança, aqui não tem uma calçada nessa região para alguém fazer uma caminhada, chegar cedinho, eu já me imagino chegando com a minha mochila nas costas, chegando lá, bom dia, falando para uma pessoa da portaria, bom dia, Deus te abençoe, e ele, bom dia pastor, e eu chegando ali para o vestiário, colocando minha mochila, fazendo ali minha caminhada, todo saudável, o professor Leonardo me ajuda, fazendo a minha caminhada, e depois eu saio dali, pego a minha mochila, vou para o meu escritório, vou no banheiro do meu escritório, tomo um banho no meu escritório, já vi a lavadora de roupa de 5 peças na parede do meu banheiro, para eu lavar a roupa que eu fizer o exercício ali. Eu já pesquisei o preço dela, porque eu estou vendo isso. Alguns de vocês acham divertido, eu estou vendo isso. Eu sinto o cheiro da árvore de manhã, eu andando ali dentro, sabe o que é isso? Do passarinho cantando ali, eu fazendo caminhada cedo, eu falando, bom dia Dona Maria, bom dia Irmã Joana, Deus te abençoe, e elas fazendo caminhada, e a senhorinha, a gente pode caminhar aqui também? Claro, é público, está aqui, ó, pode entrar, e ali no canto lugar para parar o ônibus, para as pessoas entrarem, eu estou vendo isso. O que Deus chamou a gente para fazer é grande, então eu preciso e quero que vocês sonhem alto, sonhem comigo, vamos sonhar para o que Deus tem para a gente. Eu quero que vocês sintam o gosto disso também, eu quero que vocês falem para mim qual a marca do bebedouro, que vai ter lá perto da cantina, que vai vender sorvete. Eu quero que vocês vejam isso comigo, eu quero que vocês vislumbrem, eu quero que vocês já ouçam o barulho da folha, quando você estiver andando e pisar em cima da folha no caminho, eu quero que você ouça isso. Quando isso começar a acontecer no coração de vocês, vocês vão ver que essas coisas começam a se materializar, e isso não é pensamento positivo, isso é chamar a existência as coisas que aparentemente não são, mas no coração de Deus elas já existem. Por que eu sei que isso é do coração de Deus e não do meu? Porque eu não tinha nem vontade de ser pastor, quem dirá de ter igreja, quem dirá de fazer essas coisas, eu queria ficar no meu canto. De Deus é o querer e o efetuar, Ele vai fazer, então Ele pôs antes no meu coração o desejo, e eu estou compartilhando com vocês para que vocês queiram junto. O que Deus vai fazer é enorme, como Davi falou, que tudo que Salomão ia fazer, ia ser. Nós vamos construir tudo isso, irmãos. Segunda atitude, primeiro você precisa sonhar alto, mas fazemos isso junto. Segunda atitude, nós precisamos ser comprometidos e dedicados como foi Davi. Irmãos, quando Davi pôs no coração dele assim, ó, ele chamou o profeta e falou, profeta, vem cá, eu moro nesse palácio, Deus fica numa tenda, a arca de Deus está lá numa tenda, não é possível, eu quero construir um palácio para o meu Deus. O profeta falou assim, olha, mas Deus está dizendo que você não pode construir porque sua mão está suja de sangue, mas Deus vai deixar para o seu filho fazer. Ele podia falar, bem, já que não sou eu, deixa o meu filho resolver. Sabe o que Davi fez? Davi chamou os melhores arquitetos, engenheiros daquela época. Quando Salomão cresceu, Davi deu a planta na mão do filho, falou, filho, é assim que faz, ó, está pronto. Aquele homem se dedicou, ele sabia cada centímetro quadrado de tudo que seria construído, e ele já tinha preparado lista de materiais, ele era um perito em todo tipo de logística, esse Davi, meu Deus, estava cercado de todo mundo, ele já sabia o que ia precisar, o quanto esse homem trabalhou para que aquilo fosse realidade. Irmãos, como vocês acham que isso aqui vai acontecer? A gente vai ficar aqui falando, e vocês ouvindo e falando, que legal! Nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar muito, e isso aqui vai ser realidade.
Então é isso que Davi fez, nós precisamos também fazer. Nós precisamos ser comprometidos e dedicados. Então larga a mão de preguiça daqui para frente em nome de Jesus e vamos fazer acontecer. Tem um amigo meu que tem uma frase que é muito interessante, e eu vou roubar ela aqui sem pagar direitos autorais. Nós vamos fazer história e ponto final. Terceira atitude, e essa aqui eu quero mexer com vocês, hein? Por isso que eu vim de terno, para ter mais moral com vocês agora. Terno não, só o blazer, né? E a camiseta do Albert Einstein. Terceira atitude, nós precisamos ser desprendidos. Dinheiro não pode mais ser um problema a ser falado dentro da igreja. A questão de dinheiro não pode ser um negócio que falou, já começa já... O versículo 3 diz o seguinte, olha Davi dizendo, eu entrego todos os meus tesouros pessoais. Ele já tinha pego o que o reino tinha. Quando ele pensou, isso não basta, eu vou dar tudo o que eu tenho. Ele deu toneladas de riqueza. Ele não deu 10 reais. Ele não deu 100 reais. Ele deu toneladas de ouro. Riquezas de um rei poderoso. Ele deu tudo o que tinha. E aí eu disse que isso aqui não era só uma pregação, que era uma ministração profética. E qual que é a diferença do profético? O profético precisa realizar alguma coisa, não só as palavras. Então eu vou realizar duas coisas aqui para vocês. Uma já está sendo realizada, eu só vou anunciar. Eu tinha pedido para fazer uma coisa na junta, fui desautorizado, então faço do meu jeito aqui, sou o pastor. Esse mês já fiz isso. Eu abri mão do meu salário pastoral. O meu salário pastoral vem para minha conta e Deus já falou o que eu tenho que fazer com ele. Todo mês vai para algum lugar. E aí, o que você vai fazer, pastor? Não sei. O Davi deu tudo que tinha e Deus sustentou ele, por que ele vai me sustentar também? Acabou. Fulano precisou, Deus falou, você vai lá e você vai dar. Eu vou dar então. Precisa fazer isso daqui, está feito. Deus, eu não tenho mais. Aí alguém, pastor, vou te abençoar, e me deu mais. Eu falei, agora eu tenho para dar para o outro. E eu estou orando, e Deus fala assim, você tem que abençoar é o outro. Eu falei, mas eu não tenho. Falei, mas fulano tem, pede para fulano. Eu pedi, e Deus deu. Só para uma clínica de recuperação esses dias, foi 15 mil reais. Pastor, mas você ganha isso? Não, não foi meu salário não. Deus falou para eu pedir para uma pessoa, eu pedi para a pessoa abriu o bolso e deu 15 mil reais, eu entreguei lá na clínica de recuperação. Pastor, você não pode pedir para mim também? Ora aí, irmão. Se Deus tocar, eu vou fazer. Porque agora eu endoidei. Agora o gerente enlouqueceu, Rafael. O gerente enlouqueceu. Eu fui impactado com algumas coisas que aconteceram nesses últimos tempos, de viver coisas que eu não tinha vivido. Eu ouvia falar de longe, nem tinha conhecido gente que viveu o que eu estou vivendo. Então eu estou fazendo o que Deus está mandando fazer. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E aí, como se não bastasse, eu me desprendi do meu salário, não tenho mais. Agora Deus vai falar o que eu tenho que fazer, algumas coisas Deus já falou o que eu vou fazer. Ponto. Vivian, esse é o segredo. Eu abri mão, multiplicou. Agora tem outra coisa. Eu sei que Deus vai fazer meio que eu sei que eu vou ser criticado por alguns de vocês pelo que eu vou falar aqui. Mas quem já me conhece não vai ter coragem de me criticar porque sabe do meu caráter. Deus vai abençoar algumas pessoas aqui financeiramente, porque essas pessoas vão se desprender financeiramente e vão passar a ser abençoadores. Você vai abençoar pessoas e Deus vai te abençoar mais ainda. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. Você vai abençoar pessoas e Deus vai te encher de tantas bênçãos que você não vai conseguir contar mais. E aí, para fazer a primeira vez aqui, eu vou fazer. Essa daqui é a chave do meu Corsa. Cadê o Du? O Du estava aqui ou não? Aqui, Du. Esse carro é seu, Du. Depois você pega o documento comigo. Esse carro é seu. Eu falei para você.
Você está fazendo isso para se mostrar, pastor? Eu estou dando um exemplo. Eu estou fazendo o que fizeram também comigo. Eu estou fazendo para vocês. E vocês vão passar a fazer isso daqui para frente. Vocês vão abençoar pessoas. E quando você começar a fazer isso, Deus vai abençoar vocês. A graça de Deus vai transbordar na sua vida. E você vai ver a quantidade de coisas maravilhosas que vão te acontecer. Aí tem outros falando aqui, pastor, eu também precisava. Ora aí, irmão. Moisés, o menino estava orando, não estava? Servir a Deus é isso, é mistério, é graça, é bênção. E o que mais, pastor? O que mais? Agora não tem mais o que falar, agora eu vou fazer um apelo aqui. Ué, já dei o carro, já dei o meu salário, agora eu tenho direito de fazer o apelo, não tenho? Então, alguns de vocês são membros da igreja, alguns de vocês ainda não são, mas serão. Depois do lanchinho no final, e depois disso tudo aqui, você vai ser. Eu não vou pedir para você dar seu carro agora. Fica tranquilo, você vai voltar para sua casa com seu carro. Mas se você chegar lá e Deus tocar o seu coração, você me liga que eu vou buscar. Mas eu vou pedir para que se coloque de pé aquelas pessoas que vão fazer o seguinte: vão viver a vida honrando a Deus, entendendo que fazer parte dessa comunidade é fazer parte do todo dessa comunidade. É dobrar as mangas e falar assim, eu faço parte dessa história que Deus está construindo, não aqui nesse salão, mas nessa cidade, eu faço parte disso. Então eu vou me levantar e vou declarar com a minha postura diante de todos os outros o seguinte: eu sou parte dessa igreja, eu vou fazer o que precisar, vou trabalhar o quanto tiver que trabalhar, eu vou doar quando tiver, falar assim, precisa de dinheiro para isso, eu vou enfiar a mão no bolso e eu vou dar sem preguiça, eu vou dar sem miséria, sem mesquinhez. Eu vou abençoar, eu sei que alguém está precisando, eu vou fazer. Eu sei que não é todo mundo que vai querer levantar, porque eu sei que algumas pessoas não têm fé para isso, isso é uma questão de fé. Mas eu gostaria de chamar as pessoas que vão se levantar aqui dentro dessa igreja, e vão falar assim, eu faço parte disso, todos os meses eu vou honrar a Deus com a minha vida, e vou trabalhar para que essa igreja seja o que Deus quer que ela seja. E eu sei que nós teremos um grande exército para que Deus faça coisas extraordinárias a partir daqui. Amém. Você pode se levantar, você não precisa ficar com vergonha, todos podem se levantar. E agora, pastor, eu já posso pegar o carro e entregar? Só se Deus mandou. Se Deus mandou entregar para o do lado, entrega. Mas a gente vai ser assim agora, pastor? Olha, eu não sei, de verdade, eu não estou preocupado com regra. Eu estou preocupado com Deus vai falar no coração, Deus vai ministrar e a gente vai obedecer a Deus, é só isso. E agora, pastor? E agora. E agora a gente ora, porque eu também não sei. Agora Deus não me disse o desfecho disso, Deus só disse para que ia acontecer isso, que está aqui. Então você vai orar junto comigo, nós vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Nós vamos consagrar os nossos bens ao Senhor. Nós vamos consagrar o nosso tempo ao Senhor, nós vamos consagrar os nossos dons, a nossa habilidade ao Senhor, nós vamos consagrar o nosso coração ao Senhor, e dizer, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, tudo que está em minhas mãos é Teu, então eu vou Te obedecer em tudo que o Senhor quiser que eu faça, vou ser fiel, e eu vou ser um participante para que essa comunidade seja o que o Senhor está dizendo que ela será. Olha, fazer isso é um privilégio que Deus está dando a vocês, guarde isso. Não é um favor que vocês estão fazendo, porque eu já disse isso diversas vezes, Deus não precisa de mim, nem de nenhum de nós, Deus faz, mas Ele quer fazer através da sua vida, e nós vamos nos consagrar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em consagração, nós consagramos a própria vida, nós consagramos os nossos talentos, nós consagramos o nosso tempo, nós consagramos todas as nossas habilidades, as nossas virtudes, nós colocamos tudo diante do Senhor, mas nós colocamos também algo que é tão difícil hoje, porque tantas pessoas têm feito errado com isso, têm usado de má fé, e os crentes, como se já não fosse difícil por si só,
vendo isso, não se sentem na liberdade, mas esses irmãos estão crendo que o Senhor há de fazer algo grandioso aqui na nossa comunidade, e eles se desprenderam, disseram que tudo que é deles é teu. Então comece a ministrar o coração de cada um deles, que eles devem ser fiéis ao Senhor em tudo, abençoando os necessitados, ajudando quem não pode valer-se por si só, que eles estendam as mãos para ajudar, e não encolham nunca enquanto houver um necessitado, em nome de Jesus. Que eles invistam nessa igreja. A nossa forma de contribuição são as ofertas, é o dízimo, que eles compreendam isso e que eles não façam disso algo a ser debochado, deixado para segundo plano. Não, Senhor, que façam disso algo que os orgulha e os enche de alegria, que assim o Senhor receba agora a vida deles, e esse comprometimento que estão fazendo diante do Senhor, para a tua glória eu oro, e peço que seja assim, em nome de Jesus, amém, amém.